Aleluia, Deus é bom. Você está empolgado com a palavra de Deus? Ela tem mudado a sua vida, sua história. Pai, graças nós te damos por essa noite, por todos os teus feitos. Nós estamos desejosos pela tua manifestação. Nós estamos desejosos em receber tudo aquilo que divinamente você tem programado para nós essa noite. Graças te damos, Senhor, porque nós não vamos sair daqui os mesmos, mas sairemos cheios da convicção, cheios das intervenções de Deus. E nós sabemos que tudo aquilo que você tem programado para hoje vai acontecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um sorriso aí para quem está do seu lado e diz para ele que bom que você veio hoje. Obrigado, pessoal. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Você está achando sua igreja mais bonita hoje? Isso é um vislumbre, né, do futuro, do que muito em breve vai estar fixo aqui. Amém. Então, glória a Deus. A gente teve a grande honra, né, de termos a conferência de homens sediada aqui na sua igreja, né? Quero agradecer ao pastor Isaías por toda a recepção, cuidado por toda a equipe que tão prontamente nos recebeu de forma tão excelente. Nós tivemos um bom feedback, né, de todos os homens que participaram desse momento e que tiveram sua vida afetada. Então, o nosso muito obrigado a todos vocês que serviram e que estiveram presentes dentro do decorrer desse tempo. Amém? Graças a Deus. E nós estamos empolgados para tudo que Deus vai fazer hoje. Todas as vezes que a gente vem para um culto, a gente vem para que coisas aconteçam, né? A gente não vem para, como o pastor Banto falava, somente esquentar uma cadeira, mas a gente vem para que as intervenções de Deus se movam. Então, quando nós estamos em um ambiente como esse, quem está doente tem que sair curado, né? Quem está desanimado tem que sair animado. Quem está cheio de inferioridade sai consciente daquilo que Deus fez por ele. Então, fique empolgado. Você está em um ambiente onde coisas sobrenaturais acontecem. Então você não vai sair daqui da mesma forma que chegou. Amém? Glória a Deus. Eu tenho um tema, né, no meu coração, é engraçado algumas coisas, porque quando eu terminei, né, de ministrar na conferência de homens, eu me vi ministrando novamente nesse púlpito, né? Mas eu pensei, mas como o evento já acabou, eu não tenho mais nenhuma programação, mas estava no plano de Deus que estivesse aqui hoje. Amém? Eu tenho pensado muito, né, sobre alguns pontos que são necessários para os nossos dias, e nós vamos transcorrer um pouco sobre eles essa noite. Mas eu quero falar um pouco com você os benefícios da santificação, ou os benefícios da santidade. Eu sei que quando a gente pensa nesse tema de santidade, alguns já levantam um escudo, né, como achando que já vai ser uma mensagem dura ou não tão empolgante. Mas eu quero falar com você dos benefícios de andar nisso. Amém? Há um benefício em andar como Deus anda. Há um benefício em viver segundo os padrões da sua palavra. Porque por mais que nós conheçamos sobre a fé e sobre a palavra de Deus, e sobre tudo aquilo que ela pode fazer por nós e em nós, as coisas não vão cair sobre a nossa cabeça como jaca, né? As coisas, elas precisam de uma direção, um posicionamento da nossa parte. À medida que a gente responde à palavra, ela vai agir a nosso favor. Você está aqui? Abre comigo lá em Efésios 4, 22. Efésios capítulo 4, versículo 22. Glória a Deus.
Efésios 4, 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Então, sabe, quando você se compromete com Deus, existe um fruto que é evidenciado. Esse texto fala de um revestimento, né, que não é um revestimento de poder, o qual você recebe quando recebe o batismo com o Espírito Santo, mas fala de um revestimento do homem interior. Você sabe que você nasceu de novo, né? Você aprendeu no Rema que quando você nasce de novo, seu espírito muda na hora, né? Espiritualmente você se torna outro. Espiritualmente você é desligado do império das trevas e reconectado ao reino do Filho do seu amor. E entender isso faz você entender que a sua natureza é uma natureza diferente agora. É uma outra natureza. Como você sabe, nós somos um ser trino. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e que habitamos em um corpo. Nós não somos um corpo, nós não somos uma mente, nós somos um espírito. E esse espírito é eterno, né? Alguém que fecha os olhos na terra agora, ele abre os seus olhos na eternidade. E quando a gente tem uma consciência que somos um ser espiritual, nós temos uma consciência maior, que somos eternos como Deus é eterno. Porque essa, na verdade, é a sua condição. Pode ser que, por enquanto, o seu corpo tenha um destino, mas o seu espírito, na hora que fecha os olhos, vai ter um encontro com outro lugar. Né? Fecha os olhos na terra e abre os seus olhos em outro lugar. Eu quero bem rápido também citar com você, você pode tomar nota sobre isso. Mas em 1 Coríntios 3:1 diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por visto que há inveja e divisão entre vocês, e não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Paulo aqui nessa igreja, né, de 1 Coríntios 3... ele falando, né, e se você sabe, essa igreja era uma igreja forte nas manifestações dos dons espirituais. E às vezes a gente quer intitular alguém ser espiritual pela forma como ele flui nos dons espirituais. Mas Paulo considera essas pessoas como carnais, mesmo elas fluem nos dons espirituais. Por quê? Porque é a evidência do caráter de Deus que vai demonstrar se você é alguém espiritual ou não. Não é a evidência dos dons espirituais. Eu gosto de algo que o pastor Bud sempre falava, ele dizia: o fruto do Espírito é mais importante do que os dons espirituais, porque o fruto do Espírito vai evidenciar o caráter de Deus. Ele sempre usava aquele clássico exemplo da jumenta, né? A jumenta de Balaão, onde aquela jumenta foi usada no dom de discernimento de espírito. Ela viu aquele anjo, né, no caminho, e ele estava na frente do profeta. Ele não viu, mas ela viu. E ele diz, né, mas Deus não chamou jumenta para andar em amor. Deus não chamou jumenta para andar em alegria. Né? A evidência do fruto do Espírito é algo que somente o nascido de novo pode evidenciar. Quantos estão animados pelo fato de serem nascidos de novo essa noite? E lá em Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós sabemos que andar no Espírito não é você andar levitando dentro de casa, né? Andar no Espírito não é você ser alguém místico, mas andar no Espírito é você evidenciar Deus através das suas atitudes, comportamento e caráter. Então, sabe, você quer identificar alguém se é espiritual, veja como ele está andando em amor. Você quer identificar realmente se alguém é espiritual, veja como ele fala dos outros. Devemos correr também, se alegrar com coisas assim, porque elas são tão importantes como qualquer outro assunto. Porque, sabe, irmãos, Deus tem algo maior a manifestar as nossas vidas. E eu te digo uma coisa, esse é um tempo em que Deus vai estar se revelando a nós em uma medida tão grande, que nós vamos ter uma clareza maior dos detalhes.
Porque ninguém tropeça em montanha, as pessoas tropeçam em pequenas coisas que estão no caminho. Então eu declaro que você vai ter uma revelação dos detalhes. Coisas que você acha, elas são admissíveis. E Deus já deu uma sentença sobre isso. Amém? E nós vamos caminhar em um nível maior de graça, favor e poder espiritual. Então, se eu pudesse falar, um dos benefícios de se andar em santidade é que isso libera uma atmosfera onde a bênção do Senhor está em constante manifestação sobre a sua vida. Quando você entende que você está andando em santidade, você entende, eu tenho um dono e eu pertenço a alguém. Eu me lembro, estava conversando com um pastor amigo meu e ele me falou que estava falando, na verdade, um testemunho, de um cara, de um ex-bruxo que fazia sacrifício com crianças. E ele disse que esse cara, falou que pegou uma criança na rua. A criança, na verdade, estava saindo da escola. Ele conseguiu sequestrar essa criança, colocou um tipo de medicamento lá que ela desmaiou. E no decorrer do caminho, quando ele parou o carro, a criança acordou. E quando ela acordou, quando ele abriu a porta do carro, ela saiu correndo, E ele saiu correndo atrás dela. E ele disse que quando foi tocar nela, a criança disse, em nome de Jesus, me solte. E ele levou uma descarga elétrica, Ele disse, eu levei uma descarga elétrica que eu caí 10 metros longe daquela criança. E eu fiquei no chão lá me tremendo. E a criança se aproximou dele e disse assim, eu tenho um dono, viu? Você está aqui? Meu irmão, você tem um dono. E quando você anda em uma vida de santidade, você entende, eu não sou como batata lançada à própria sorte, não. Eu tenho um dono, eu tenho uma forma e eu vivo segundo esses padrões. E à medida que eu ando segundo esses padrões, a vida de Deus e o poder de Deus vai estar agindo a meu favor. O poder de Deus não somente vai agir a seu favor, vai agir a favor dos seus filhos, vai agir em favor de todos que estão ao seu redor. E você vai andar em um novo nível daquilo que divinamente Deus te confiou a viver na terra. Porque existe um plano no qual Deus te confiou a viver na terra. Amém? Porque o pecado, ele é algo espiritual. Quando alguém peca, não é que Deus se afasta de você, mas é você quem se afasta de Deus. E às vezes, a gente pensa, não, mas eu fiz isso agora e um raio não caiu na minha cabeça. Mas sabe de uma coisa, a Bíblia fala sobre Sansão. Biblicamente falando, Sansão foi o homem mais forte que já viveu. Você está aqui? O cara estava em uma certa ocasião diante de 1000 homens, 1000 filisteus. E naquela ocasião ele não tinha armamento, não estava desprovido de algo natural. E ele olhou assim para o lado, tinha a queixada de um jumento morto. Então ele pegou aquilo ali e o poder de Deus veio sobre ele e ele caiu para dentro. E deu cabo de 1000 homens com a queixada de um jumento. Mas sabe de uma coisa? Sansão não foi lembrado. Ele não foi lembrado pela sua força, mas ele é lembrado pela sua fraqueza. Quando você lembra de Sansão, você não lembra o tão forte que ele foi, mas você lembra o quão fraco ele foi, e irresponsável com o plano de Deus. E eu quero te dizer essa noite, Deus está abrindo os seus olhos para um novo tempo que está para ser liberado. E à medida que a gente anda nessa mentalidade, em que assim como Deus é santo, eu preciso ser santo, eu vou experimentar uma manifestação maior da parte de Deus, nessa vida e na vida que há de vir. Em Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu acredito que esse tipo de manifestação, onde a única possibilidade de você andar, ver Deus, é andando em uma vida reta. Eu acredito que essa manifestação não só é na vida que há de vir, mas eu creio em uma manifestação nessa vida agora. À medida que a gente caminha em santidade, a gente vai ver uma manifestação de Deus em nossa vida, em nossas finanças, em nossos filhos. Com todo mundo dá errado, mas com você funciona. O filho de todo mundo adoece, mas o seu não adoece. O negócio de todo mundo naquela área faliu, mas o seu não faliu.
E você chega a 80 anos de idade e ainda tem uma saúde boa, cheia de vigor, uma mente saudável. Por quê? Porque quando você anda segundo os padrões bíblicos, você vê uma manifestação de Deus nessa vida e na vida que há de vir. Diz comigo: eu estou com expectativa de ver uma manifestação de Deus. Amém? Uma manifestação divina. Irmãos, eu te digo uma coisa: andar em santificação faz com que o poder de Deus esteja onde você não está. Porque sabe de uma coisa, você não está onde seus filhos estão 24 horas com ele. Mas sabe de uma coisa, Deus está lá. E a manifestação de Deus também está lá, mesmo quando você não está lá. Amém? Eu lembro de um filho de um ministro, amigo meu, esse menino falando comigo, ele disse: eu estava na escola uma vez e um cara veio me oferecer droga. E na hora que ele veio me oferecer droga, eu até ia experimentar, mas quando eu estendi a mão, eu fiquei feito uma estátua assim parado. E parece que um muro se levantou ao meu redor. Eu comecei a tremer, o cara lá que estava me oferecendo se assustou e correu. E ele disse que na hora lembrou: isso aqui não é nem por causa de mim, é porque eu tenho um pai e uma mãe que anda segundo a verdade da palavra de Deus. Amém? Então eu declaro, quando nós andamos retos com Deus, a bênção do Senhor será como um muro ao nosso redor. A bênção do Senhor será como um muro ao redor dos nossos filhos. A bênção do Senhor será como um muro em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Eu declaro Shalom. Shalom significa saúde total. Shalom significa nada quebrado. Você está redimido de acidentes. Você está redimido de coisas desagradáveis que podem atrapalhar a sua caminhada. Aleluia. É melhor você pegar a sua porção essa noite. Deus tem algo para liberar sobre você. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor, nem nessa vida, nem na vida que há de vir. Em João 17, João capítulo 17, versículo 14, diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que os tire do mundo, mas para que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Porque sabe de uma coisa? Nós estamos no mundo, o diabo ainda é o Deus desse mundo, mas ele não é o meu Deus e ele não é o seu Deus. É como aquele submarino, né? Um submarino, ele é criado para estar onde? Dentro da água. Mas ele é criado, projetado para a água não entrar nele. Então, o que um submarino comparado à imensidão do mar é uma coisa insignificante. Mas ele está blindado, capacitado para nada da água entrar nele. Sabe de uma coisa? Você como filho de Deus, há uma capacidade em você, há uma blindagem sobrenatural, onde nada do mundo pode entrar em sua vida. Jesus certa vez ele disse: aí veio o príncipe desse mundo e nada dele é em mim. Porque eu sei que muitas vezes a gente quer intitular pecadinho e pecadão, né? Mas sabe de uma coisa? Às vezes a gente acha que não tem nada de errado estacionar na vaga do deficiente. A gente acha que não tem nada de errado desconsiderar a função de outra pessoa. Quando, por exemplo, você vai no supermercado, pega uma coisa que está na seção de carne e não quer mais, solta lá dentro do desinfetante. Você está aqui? São detalhes que vão demonstrar quem serve a Deus e quem não serve a Deus. É como, por exemplo, a gente viaja muito, né? E sempre está hospedado em algum lugar. E às vezes eu saindo do quarto do hotel e deixo a luz acesa e o Espírito Santo diz: volta e desliga a luz. E eu penso, mas é o hotel. E na hora vem aquela nota: se fosse sua casa, você ia deixar a luz apagada ou ligada? Já levou uma surra de toalha molhada que você fica assim, né, um tempo? Porque Deus quer nos trazer para um ambiente onde a gente vai observar os detalhes.
Porque sabe, é como você colocar um porco e uma ovelha dentro de um lamaçal. Você vai perceber que ambos têm uma postura diferente dentro da lama. A ovelha vai tentar sempre sair daquela lama. Por quê? Porque o DNA dela não compete com aquela lama. Mas o porco, né, ele vai se divertir ali. É da parte do DNA dele, faz parte do habitat dele. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas às vezes já se acostumaram com a lama que vivem. Elas não entendem, não compete com o meu DNA, não compete com a minha natureza. Eu não vou me acostumar com aquilo que é incompatível com o que Deus tem para a minha vida. Porque eu declaro, Deus vai começar a fazer uma obra tão extraordinária, irmãos, e tão poderosa na sua vida, que não vai haver dúvidas que é Deus que está nisso. Que não vai haver dúvidas que é a sua mão que está te conduzindo. Mas à medida que a gente se torna, porque não é só saber muitos versículos da Bíblia, é ser a Bíblia. É as pessoas olharem para você e ver um versículo de cura. É as pessoas olharem para você e ver um versículo de alegria. É elas saberem, você tem uma natureza diferente da que o mundo carrega. E quando nós caminhamos nesse entendimento de que estamos debaixo dessa natureza divina e desse lugar sobrenatural, nada nem ninguém vai nos tirar do fluir divino. Amém? Por exemplo, lá em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Diz comigo, eu sou exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Deus está dizendo, você é alguém separado para mim. Você é alguém diferente daquilo que o mundo carrega. Você é filho de Deus. O que significa isso? Significa que você tem um dono. Significa que você tem um pai. Amém? Eu me recordo, né, no lugar que eu morava, a gente tinha aquelas festas, né, que geralmente acontecem em Natal, tem roda gigante, né? Uns brinquedos lá que você ir neles é quase uma atitude suicida, de tão arriscado que é, mas a gente ia neles. E eu lembro numa ocasião dessa, né, teve um dia, rapaz, que tinha um moleque lá, o bicho me aperreou, né? Ele era maior do que eu e ele ficava me provocando, batia na minha cabeça, corria. Mas no outro dia meu pai foi comigo. Então quando ele tentou se aproximar para bater em mim, meu pai disse: ei, ele está com o pai dele hoje, viu? Hoje aqui você não mexe não, você está aqui? Irmãos, quando o diabo tenta se aproximar de você para provocar qualquer dano, Deus vai dizer: ei, ele tem um pai, viu? Ele não está mais solto na buraqueira como era antes não, ele tem alguém por ele agora. E sabe de uma coisa, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós estamos desconectados, irmãos, do sistema falido desse mundo. E o diabo, ele tem zero poder sobre você. E quando nós entendemos que nós andamos segundo esses padrões estabelecidos pela palavra de Deus, a bênção do Senhor vai estar em um fluir constante, porque a gente não foi criado para uma fase estar bem, outra fase estar ruim. Deus te criou para progredir. Deus te criou para ter uma mentalidade segundo a mentalidade dEle. E quando você tem uma mentalidade segundo a mentalidade dEle, você não vai caminhar como se estivesse sozinho. Você não vai caminhar com aquele sentimento de falta. Porque sabe o que é aquele sentimento, aquela mentalidade de falta, de posso ter hoje, mas não posso ter amanhã? Porque era assim, se a gente recebesse um sapato hoje, né? Eu estou falando do contexto da minha família. Se a gente ganhasse um sapato agora, minha mãe dizia: guarde para o Natal, né? Não use agora. Você está aqui? Se ganhasse em janeiro, tinha que guardar para São João. Por quê? Porque tinha aquela mentalidade, eu tenho que retroceder, né? Eu tenho que reter,
Eu posso ter hoje, mas amanhã eu não tenho. Porque uma revelação da santidade é uma revelação de quem Deus é. E quando você tem uma revelação de quem Deus é, você anda em uma caminhada de confiança. Você está aqui comigo? E a gente ficava debaixo desse tipo de sentimento. Mas sabe de uma coisa? É por isso que se eu ganhar uma coisa hoje, eu já uso hoje. Porque o Deus que me dá hoje, me dá amanhã, me dá depois, me dá mês que vem, me dá no Natal, me dá em janeiro. Você está preocupado com contas agora que Deus já resolveu o mês passado. Deus vai resolver esse mês também. Quando você anda nesse caminho de santificação, você sabe, tem um Deus trabalhando por mim. Porque sabe, existe um tipo de pecado que se tornou tão comum para algumas pessoas que já faz parte delas. Um pecado chamado preocupação. E Jesus fala em Mateus 6, 25, não andeis ansiosos, não ande preocupado com coisa alguma. Olhe para os passarinhos. Eles não semeiam, não trabalham, mas há um Deus no céu que dá de comer a eles. Será que você não vale mais que os passarinhos? É interessante porque o irmão Reagan, quando ele foi, antes dele ser levantado do leito de morte, o Espírito Santo parou com ele nesse texto de Mateus 6. Porque Deus estava ensinando para ele a não andar preocupado. Porque o Espírito Santo falou para ele, se você não souber lidar com ansiedade, você vai receber sua cura e vai perdê-la. E ele falou, mas como? Meu pai, minha mãe são campeões em se preocupar. Campeões em andar ansiosos. E ele teve que lidar com aquele pecado de preocupação antes de receber a sua cura. E ele disse que ele tinha quase, imagina você ter 4, 5 ataques cardíacos por noite. E ele disse que quando aquilo vinha, ele segurava assim no lastro da cama. Ele ficava tão preocupado com aquela situação que ele disse, segurar no lastro da cama para mim, era como se eu pudesse segurar a minha vida. Mas ele tomou uma posição quando a revelação começou a vir para ele com respeito à ansiedade. Ele disse, sabe de uma coisa, se eu morrer eu vou para o céu, então eu não vou mais segurar no lastro da cama, não vou mais pensar sobre isso. E naquela noite ele não teve nenhum ataque cardíaco. Pense nisso, não ficar preocupado, liberou um fluir que estava bloqueado. Aleluia. Um dos sintomas que você está preocupado é quando você está pensando muito naquilo. Aquilo vem e volta na sua cabeça. Vem e volta na sua cabeça. Ah, se o marido não chega, é 12 horas, dá 12 e 15, não chega, já liga 30 vezes. Ah, se o filho era para chegar 11 horas, não chegou 11 e meia, todo tipo de pensamento começa a vir. Aí começa a ligar para um, ligar para outro, ligar para outro. O que é isso? Preocupação. Você está comigo? Eu vi o pastor Ban dizer uma coisa, ele disse, existe um descanso para o povo de Deus que poucos conhecem. E sabe, irmãos, é tempo de nós entrarmos nesse descanso. Nesse descanso onde você tinha todas as chances de estar ansioso e preocupado e você diz, eu tenho um Deus no céu que está cuidando dos meus negócios. Então alguns precisam só olhar para os passarinhos. Eu me lembro de uma outra história de um pastor muito preocupado com uma quantia financeira que ele precisava. E pensando sobre aquilo, e Deus falou com ele, vai pescar. E ele foi pescar, e quando ele estava pescando, ele se esqueceu daquilo. Se esqueceu daquela dívida. E quando estava chegando em casa da pescaria, Deus falou, a esposa chegou para ele e disse, ó, o fulano de tal acabou de passar aqui e deixar um cheque, que cobria justamente a dívida dele. Irmãos, que poderoso é isso. Se você não se animar, eu vou me animar por você. Pense nisso, ele só deixou de pensar sobre aquela situação. E o poder de Deus foi liberado para atingir a necessidade que ele precisava. Alguns estão precisando ir pescar, alguns estão precisando talvez dar uma passeada ali no açude, né? A gente não tem mar aqui, mas vai dar uma passeada lá e se esquece, entrega àquele que pode resolver. E fique livre, porque você não foi criado para digerir preocupação.
Meu pai caminhoneiro muitos anos. Um amigo dele foi abastecer o caminhão. O cara lá do aposto se confundiu. Em vez de colocar diesel, colocou gasolina no caminhão. Destruiu o motor. Por quê? Porque não é compatível com gasolina. Sabe de uma coisa? Preocupação destrói o corpo, destrói as emoções. Você fica mais feio. Você fica pesado, tem uma cara de pesado assim. Parece que toda hora tem alguém batendo nas suas costas. Como é que você está? Estou bem. Oh, não, é hora de abrir um sorriso, porque você tem um pai. Você tem um dono. Ah, mas eu pareço estar tão sozinho. Deus está aí ainda, viu? A Bíblia diz que Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Amém? Então é hora, quando você anda nesse fluir, você anda em um fluir de alegria. E quando você anda nesse fluir de alegria, nada te tira desse lugar, onde a paz que excede todo o entendimento, está trabalhando por você. Está trabalhando pela tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Livre. Eu falo agora. Pessoas que estão debaixo de ansiedade e medo. Você livre agora disso. Medo de morrer cedo. Medo de pegar algo. Medo abre a porta. E medo é um espírito que não deve ser tolerado em nenhum nível. Amém? Tem gente que tem pavor de barata, tem gente que não consegue andar de avião, tem gente que não anda dentro do elevador. Medo. E medo não é compatível com a natureza de um nascido de novo. E nós vamos passar para o próximo ponto espiritual que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Porque você é filho de Deus. E ser filho de Deus te desligou de toda a influência maligna. Amém? Sabe que quando a gente anda nessa caminhada de santificação, a gente não vai ficar cedendo a falatórios inúteis. A gente não vai ficar como disse-me disse, de fulano ou de Beltrano. Tem coisas que simplesmente não são da nossa conta, né? Não fazem parte da nossa vida. Às vezes a gente fala, mas fulano não está praticando a palavra, mas a gente tem que julgar a nós mesmos. E à medida que a gente julga a nós mesmos, a gente vai ver o efeito da verdade operando em nós. Porque, irmãos, tem coisas que elas vão sair do âmbito da informação e vão entrar em um âmbito de prática. Vão entrar em um âmbito de manifestação. Porque se a Bíblia não é verdade, vamos para casa assistir Fantástico. Mas eu te digo, a palavra de Deus é a verdade. Ela funcionou ontem, ela funciona hoje, ela vai funcionar sempre. E ela está liberando uma atmosfera nova, onde a gente se conecta ao sobrenatural e começa a fluir em um nível de confiança maior. Amém? Andar em santificação faz você conhecer o Pai que tem. E quando você conhece o Pai que tem, você entende, eu nunca vou estar sozinho nem abandonado. Eu nunca vou estar com aquele sentimento como se ninguém se importasse comigo. Porque eu tenho alguém a meu favor. Você tem alguém a seu favor que se importa com você. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente é treinado a ter um tipo de mentalidade de preocupação. Porque, como eu te falei, eu fui criado a pensar pequeno, né? Eu fui ensinado desde criança que eu não ia muito longe. E aquele DNA de inferioridade estava sobre mim. Mas, irmãos, quando a verdade entrou, quando eu tive consciência que eu tenho um dono, o diabo tirou o pé do meu pescoço e eu coloquei o meu pé no pescoço dele. E aquela verdade, aquele DNA de miséria foi substituído pelo DNA que diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão nessa vida.
Eu não sei você, mas eu não vou ter um choque cultural quando chegar no céu. Eu vou começar reinando aqui e eu vou continuar reinando lá. Talvez você pense, eu não acredito muito nisso. E como chegaram para o pastor Bud, disseram, pastor Bud, nós não acreditamos nesse negócio de milagre. Eu não acredito nesse negócio de milagre. E ele falou, problema seu, não vai ter nenhum. Amém? É simples assim. Mas se você crer, vai fluir para você. Se você crer, um novo dia vai ser estendido sobre a sua vida. E sabe de uma coisa? Eu percebo espiritualmente, como se pessoas estivessem dentro de uma nuvem negra. E a unção de Deus vai te tirar desse lugar hoje. Não será pelo poder do homem, vai ser pelo poder de Deus. Aleluia, onde você vai sair desse lugar de medo. E vai entrar debaixo do espírito de poder, de amor e de moderação. Para o novo lugar espiritual que Deus te quer. Oh, você tem um dono. Isso já é motivo para a gente dançar essa noite. Eu tenho um dono, eu não estou sozinho, eu não estou abandonado. Ainda que todos me virem as costas, Deus vai estar comigo. Deus está com você. Sabe quando Deus falou com Moisés na sarça ardente? E ele disse assim, lá no livro de Êxodo, ele falou, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é uma terra santa. Deus estava dizendo, eu estou colocando você num tempo agora, onde nada pode contaminar esse ambiente, onde nada pode contaminar esse propósito. E sabe de uma coisa, irmãos, nós estamos entrando em uma fase, onde coisas que precisam ficar para trás, precisam ser deixadas lá. Às vezes a gente está acostumado a manter algumas coisas, mas é como Deus está te colocando por uma porta extra nesse tempo. Uma porta extra, onde ou você solta aquilo e entra, ou você fica emperrado. E não consegue passar para a próxima fase. E eu sei que existem coisas que somente o poder de Deus pode tirar alguém. Eu não estou sendo alheio a que alguém aqui pode estar debaixo de um tipo de tentação ou de um tipo de prática que ela não consegue deixar por si só. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Essa palavra fraqueza significa que alguém está em um estado onde na sua própria forma e jeito ela não consegue sair. E um poder além dela entra em operação e tira ela daquela condição. Então talvez essa vai ser uma noite que você vai ser sincero com Deus. Às vezes a gente acha que até Deus pode enganar. É dizer assim, Senhor, esse tipo de coisa eu não estou conseguindo sair dele. Existem coisas que eu não estou conseguindo mudar na medida que queria. Mas eu creio que o poder que levantou Jesus dos mortos, se esse poder tirou Jesus do inferno e trouxe ele para o corpo de novo, esse poder pode me tirar de qualquer coisa que eu esteja vivendo. E a gente vai ficar blindado em toda e qualquer área que estejamos vivenciando. Amém? Porque você tem um dono. Existem muitas coisas proféticas que estão liberadas para a nossa era. Jesus realmente está voltando à terra e Ele vai nos encontrar fervorosos. Eu não vou encontrar você daqui a alguns anos desviado do plano de Deus. Eu não vou encontrar você daqui a alguns anos desencorajado. Deus está renovando o encorajamento sobre alguns aqui. Coisas que não funcionaram antes, vão funcionar agora. Irmãos, é estranho quando pessoas sempre começam algo, mas nunca existe progresso. É sempre aquela chuva passageira. Algo não está seguindo os padrões como deveria. Não estou falando que tudo é um mar de rosas. A oposição vem, situações vêm, problemas vêm. Oposição é diferente de carnalidade. Amém? Oposição que o diabo levanta é diferente de situações que você mesmo se coloca nisso. Porque não é honrado o suficiente. E não ama, e não está andando alinhado como deveria.
Então, quando nós não andamos alinhados como deveria, a gente abre a porta para quem não deve entrar. Mas esse é um dia de algumas pessoas fecharem a porta na cara do diabo e dizer: eu estou comprometido com Deus. Eu sei que nós nascemos de novo e existem coisas que envolvem um processo de renovação da mente. Envolve um processo de meditar sobre aquilo, pensar, ler sobre aquilo. Claro que a área que uma pessoa é tentado, o outro é tentado, totalmente diferente. Talvez uma coisa que você é tentado, eu não sou tentado. Mas à medida que você renova a sua mente naquele ponto de fraqueza, e você é vigilante sobre isso, aquilo não vai ter poder sobre você. Porque da mesma forma que nos tempos de Daniel havia um padrão mundano que estava sendo querer imposto, mas eles não cederam àquele tipo de padrão. Irmão, sempre vai haver uma saída para o povo de Deus de não ceder ao padrão mundano, de não ceder ao padrão errado, mas ceder aos padrões da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Nesse livro do irmão Rick Renner, livro Uma Vida em Chamas, tem um texto, um capítulo dele que fala incendiados pela santidade. E tem um trecho dele que diz assim: 2 Coríntios 5:17 ao 21 ensina que nós fomos reconciliados com Deus no instante em que recebemos Jesus como Salvador e Senhor. E o Espírito Santo entrou em nosso coração naquele momento. Deus oficialmente nos considerou justos em uma fração de segundos, mais rápido do que a mente pode compreender. A presença do Espírito Santo no nosso interior nos removeu da categoria de seres humanos não regenerados. Diz comigo: eu sou regenerado. E nos colocou na categoria especial de seres santos, separados, consagrados, marcados, criados à imagem de Deus. Quer dizer que se você é cristão, pode se parecer com qualquer outro ser humano da sociedade, mas não é como todos os outros. Assim como a presença de Deus desceu no Monte Horebe e tornou santo no instante em que o sangue de Jesus lavou você e o Espírito Santo entrou no seu espírito, Deus separou e consagrou você, separando para Ele. Amigo, você é a habitação do Espírito Santo. E como tal, você é santo. Diz comigo: eu sou santo. Eu sei que a religião, ela quis imprimir no homem um sentimento de indignidade. E às vezes a gente pensa: não tem como eu andar como Deus anda, ou ser como Deus é. Mas sabe de uma coisa? Em uma visitação que Jesus apareceu ao irmão Reagan, o irmão Reagan disse que se ajoelhou nos seus pés e disse: eu não sou digno de olhar na sua face. E Jesus disse para ele: olhe para mim, porque o meu sangue tornou você digno de olhar na minha face. Então sabe de uma coisa? O sangue de Jesus te lavou. Você é herdeiro da maior fortuna da terra, porque o sangue de Jesus te trouxe. Então a coisa aí fora está ruim e ela vai piorar, mas nós vamos permanecer fluindo dentro da bênção do Senhor. Haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. E nesse fluir de santificação, haverá um fluir restaurador. Restauração. Coisas que o diabo entrou, coisas que o diabo fez, e Deus vai restaurar. Sabe que Deus pode devolver anos numa tacada só? Sabe que aquilo que o diabo fez por 5 anos na vida de alguém, o poder de Deus muda em 5 segundos? Sua segunda-feira vai ser diferente. Eu não estou falando isso como um chavão, eu estou falando pelo Espírito de profecia. Coisas essa semana vão entrar em um fluir diferente. Porque mudanças vão desencadear esse novo tempo e favor espiritual. Eu quero encerrar com isso, mas eu me lembro da passagem de 2 Reis 8:1,
fala daquela mulher que o profeta disse: saia da sua terra, porque vai haver uma grande fome aqui. Se você for ver o contexto, aquela mulher sunamita, o filho dela havia sido ressuscitado, né? Ela não podia engravidar, engravidou. Alguns anos à frente o filho morreu, ela foi atrás do profeta, o profeta ressuscitou o menino, porque aquilo que divinamente é gerado não pode morrer. E depois, o profeta deu uma palavra para ela. Eliseu disse: vá para a terra dos filisteus, fique lá 7 anos, porque há uma fome que vai vir sobre esta terra. 7 anos depois, aquela mulher voltou. Quando ela voltou, não tinha mais a sua propriedade. A Bíblia não diz se o governo tomou, se alguém invadiu, mas ela precisou marcar uma audiência com o rei para readquirir a sua propriedade. E enquanto ela estava para entrar, Geazi estava lá perante o rei. E o rei disse: Geazi, o que Eliseu tem feito? Né? Quais são os feitos que Eliseu tem feito? Ele disse: Senhor, houve uma mulher cujo filho foi ressuscitado. E ele começou a contar o testemunho daquela mulher. E na mesma hora a mulher apareceu. E Geazi disse: oxe, olha aí a mulher que eu estava acabando de falar dela. Acabou de chegar. E o rei mandou ela se aproximar. Ela conta o seu testemunho, fala que aquilo realmente aconteceu. E o rei chama um dos seus oficiais e diz: devolva a propriedade dela, e não somente a propriedade dela, mas devolva também os 7 anos de colheita dela. Eu não sei se você entendeu, aquela mulher recebeu 7 anos numa tacada só, porque ela não saiu da sua terra debaixo de algo humano, ela saiu debaixo do que Deus estava instruindo ela. Quando você está fazendo o que Deus fala, você não perde, você não tem prejuízo, porque Deus dá respaldo do que Ele fala. E há uma atmosfera aqui para pessoas receberem anos numa tacada só. Se você não pega, volta para mim. Eu tenho o que precisa, é melhor você pegar. Anos numa tacada só. Áreas que o diabo estava brincando, batia aqui, batia ali. Mas Deus está dizendo: eu estou colocando um ponto final nisso agora. E eu estou dizendo: está resolvido. Resolvido. Saia daqui com essa consciência, está resolvido, porque alguém maior do que eu entrou em cena. Então eu não vou mais me preocupar, eu não vou mais pensar sobre isso, nada vai perturbar o meu sono, vai roubar a minha alegria, porque Deus está me levando para uma fase nova. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você sabe de uma coisa, irmãos? Essa conferência ter acontecido aqui não foi uma coincidência. Tantos homens, tantos estados, tantas cidades estavam aqui, porque essa obra vai ser um referencial. Vai ser um referencial de abundância, vai ser um referencial de espiritualidade, vai ser um referencial de compromisso. Então você pode estar nisso ou fora disso, mas Deus vai fazer do mesmo jeito. Então é melhor você estar dentro disso. Alguns só estão namorando com a oportunidade. E Deus quer que você case com a oportunidade. Eu até disse na conferência dos homens, né, que quando eu fui casar com Miriam, ela tinha um carro e eu não tinha um carro. Mas quando eu disse sim, eu tinha um carro também. Amém? Aleluia. Alguns precisam dizer só sim. E quando você diz sim, todos os benefícios espirituais que estão acontecendo aqui vão fazer parte da sua vida também. Vão fazer parte da sua história. Vão fazer parte do seu destino. Ou eu declaro um rompimento. O que aconteceu aqui esses dias não vai ser perdido, não vai escorrer pelas nossas mãos. Mas eu declaro que vai ser multiplicado, multiplicado. E uma onda de Deus vai ser liberada sobre nós. Porque sabe de uma coisa? A gente pode ficar tão carnal em um culto, tão leviano, que aquilo que estava para repousar não repousa. Eu não tenho problema com isso não. Se você não quer receber, mas se você quiser, tem. Mas eu lembro uma pessoa me dando uma palavra uma vez no culto. Eu estava tão cansado naquele culto.
E a pessoa falando para mim sobre nações, sobre novos projetos. E eu pensando, eu não estou dando cabo nem do que eu estou agora. E eu vi quando aquela nuvem, daquela profecia, não encontrou lugar em mim e foi embora. Nossa, aquilo me deu um peso no meu espírito. Eu me arrependi daquela posição carnal, era carne mesmo. Amém? E na noite seguinte, um outro ministro, que nem viu aquilo, me deu uma palavra de novo, dizendo a mesma coisa. Eu disse, sabe uma coisa, eu não vou ser abestalhado de perder isso de novo. Essa palavra vai encontrar um lugar em mim. Essa palavra vai se cumprir, essa nuvem vai repousar sobre a minha vida e vai encontrar um lugar de cumprimento. Sabe de uma coisa? Há uma nuvem caindo sobre você. Ela pode encontrar um lugar ou ela pode ir para outra pessoa. Mas sabe de uma coisa? É hora disso encontrar um lugar de cumprimento, um lugar de concordância, um lugar de um fluir divino. Porque é o tempo de uma ampla suficiência. Ampla suficiência. Amém? Às vezes a gente começa a se contaminar com coisas que fazem a gente perder a linguagem da fé. E a gente começa a falar, não posso de novo, talvez aconteça, talvez seja assim. Ei, essa não é a... Quando estamos em uma posição de fé, se está fora. A gente diz, vai ser, vai acontecer, vai se cumprir, vai ser melhor, vai ser maior, vai haver abundância. Irmãos, o tempo de se Deus quiser passou na sua vida. Deus quer, Ele pode, Ele vai fazer. Amém? Mas eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sede. Isso não faz parte da sua linguagem também. Mas é um vício de linguagem. Eu não considero essas coisas. Então continue falando, morrendo. E como o pastor Ban dizia, prepara o caixão, né? Porque morrendo é contra a fé. Oh, aleluia. Aleluia, é um novo dia. E nesse novo dia haverá um fluir de graça, um fluir da glória, um fluir da manifestação de Deus. E aqueles que responderem, encontrarão nisso um caminho que estava fechado. Eu creio que nesse fluir de Deus, haverá, como eu ministrei semana passada lá na sede, haverá um reavivamento de desviados voltando. Haverá um reavivamento de pessoas que estavam desconectadas do plano de Deus e vão se conectar de novo. Restauração está aqui. E quando Deus restaura, fica melhor do que foi em qualquer fase da vida. Vamos orar um pouco no Espírito Santo. Oh, mamama. Fica de pé. Oh, maracatarabababa. Veremoste, maracoste, maradanse. Mamamabadoshere. Oh, alegria. 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 Há um rio de cura acontecendo aqui agora. Cura, cura, cura. Dores de coluna estão desaparecendo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses desmaios vão parar de acontecer completamente. Não tome isso. Às vezes tem coisas que fazem parte de tantos anos da nossa vida que a gente acha, eu vou ficar com isso até Jesus voltar. E Deus está dizendo, não vai ser assim. Vamos entrar em uma fase de demonstrações. Demonstrações do Espírito e de poder. Onde vamos ver milagres, milagres, milagres. Onde os milagres criativos vão operar em um grau muito maior. E pessoas que não tinham uma
só tinha uma perna, a outra perna vai crescer. Pessoas que só tinham um rim, o outro rim vai aparecer. Pessoas que tinham partes de metal no corpo, essa parte vai virar carne de novo. Restauração está aqui. Oh, Deus está curando o útero de alguém aqui. E vai frutificar, frutificar, frutificar. Alguém está sendo curado do ouvido esquerdo agora. Você via um zumbido de vez em quando, era uma coisa meio abafada, mas está sendo liberado agora. Liberado agora. 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 Oh, aleluia. Há uma unção aqui para dores musculares, dores nos ombros, nas costas. Curado agora. Pode checar, não está aí mais. Não está aí mais. Cura. Cura está fluindo agora. Cura, 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 cura. Cura, um fluir de cura. Abraçou catarababaxê. Angansou tarabacabata. Andaranca sora deleletoto. Alguém está sendo curado de algo que envolve essa área aqui da boca, maxilar. Não sei se é algo relacionado a dente, a algum osso, nessa área. Deus está curando você agora. Não sei se está aqui ou se está vendo pela internet, mas há algo sendo curado nessa área aqui, nessa região. É uma reconstrução mesmo de partes, onde os milagres criativos estão entrando em operação agora. Aleluia. Glória, glória, glória. Novo tempo, em uma nova fase, em nome de Jesus. Esse será uma fase de reabrir os poços. A Bíblia diz que Isaac reabriu os poços de Abraão, seu pai. E nós vamos reabrir os poços. Reabrir os poços de cura. Reabrir os poços de avivamento. Reabrir os poços de prosperidade. Reabrir os poços. Aleluia. E à medida que você considera Deus, vai haver comunicação divina a seu respeito. Eu já estou encerrando, mas há algo profético sendo liberado aqui sobre você, que vai promover restauração, que vai comunicar pessoas sobre você. Irmãos, Deus ainda fala, assim como deu a Pedro, onde Cornélio estava, o que devia fazer. Um anjo apareceu para Cornélio, disse onde Pedro estava. Não foi algo natural, foi algo sobrenatural. O Espírito Santo disse a Pedro: tem 2 homens aí, siga eles, faça o que eles estão dizendo. Deus disse a Ananias onde Paulo estava, qual o endereço, o que deveria ser feito. Deus ainda está dizendo endereços de pessoas aqui. Deus ainda está revelando coisas de formas sobrenaturais. E pessoas que nem conhecem você, que nem sabem quem você é, vão sonhar com você. Vai vir o seu nome. E algo vai fluir sobre tua vida. Quando eu fui fazer minha primeira viagem missionária, meus pais disseram: nós não vamos dar nada para essa viagem. Mas Deus me disse: eu vou ser o patrocinador dessa viagem. Então pessoas começaram a ser comunicadas de uma forma sobrenatural sobre minha vida. Elas iam no meu trabalho, pessoas que eu não conhecia, não sabia quem era, mas tinha tido um sonho comigo, uma visão comigo. Deus é Deus, meu amigo. Uma dessas pessoas quase provocou minha demissão, porque eles não chegavam lá de um jeito muito normal. Chegava a falar: ei, rabacandarabá, xerebê, no meio da loja. Imagina isso, no meio do seu trabalho, cheio de gente. E o meu gerente ímpio dizia: o que é isso? Que macumba é essa? Porque toda vez alguém vem aqui te dá dinheiro. Eu quero entrar nesse negócio. É o que? É pirâmide? É não. É porque aquilo que precisa te achar, vai te achar.
Eu declaro que precisa te achar, vai te achar. Você não precisa ser uma propaganda das suas necessidades. Só se renda a esse Deus santo. Ande em sua santidade. Ande em sua palavra. E você vai assistir a sua manifestação em um grau muito maior. Em nome de Jesus. Ombra candarabouça teremenderebrato. Crondarabanga terelesotro. Amago tereberele. Tombrando sebrada. Darabada. Darabanda, darabanda, deredere sobre, desce. Oh, eu estou liberando sobre ti um novo tempo e uma nova estação. E nessa nova fase você terá um discernimento apurado. Apurado para perceber os corações. Inspirado para perceber quem deve estar ao seu redor e quem não deve estar ao seu redor. Esse é um tempo em que tudo que estava bloqueado será desbloqueado. E haverá uma ampla suficiência para cumprir o propósito e uma ampla suficiência para andar comigo. Sim, enquanto você anda comigo, a minha vontade se revela a você. Enquanto você anda comigo, nenhuma tentação terá poder sobre a tua vida. Porque maior é o poder que te puxa para cima do que o poder que te puxa para baixo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.